Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho, de Química. Nosso canal no YouTube é Thiago Scorsi, ok? Entra lá, dá uma conferida, tem muita coisa legal lá. Inclusive, estou colocando as resoluções dos principais vestibulares do país, tá bom? Pessoal, hoje quero resolver com vocês a provinha da FAMERP 2021, tá? Então, vou fazer a versão 2, né? A versão 2 da prova. Vou fazer com vocês a resolução das questões de química. Uma provinha muito bem elaborada, tá? Muito bem elaborada mesmo. Vamos lá? Então tá aí, galera. Primeira questãozinha, 51. Lâmpadas de neon são tubos contendo gases rarefeitos, submetidos a uma diferença de potencial. Ó, são tubos, olha lá, tubos contendo gases rarefeitos, ou seja, pequena quantidade de gás, submetidos a uma diferença de potencial. Quando elétrons percorrem o tubo, colidem com as moléculas do gás e emitem luz com cor característica. Com cor, emitem, ó, emissão de luz com cor característica do elemento. Conforme ilustra a figura. Tá aí, moçada? Vamos lá. Então, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, cada um com a sua cor. A natureza da luz emitida pelas lâmpadas de neon, né, pelas lâmpadas de neon, que ele explicou no texto, pode ser explicada pelos modelos atômicos de... Então, olha lá, galerinha, o primeiro, eu circulei lá de vermelho, ó, são tubos contendo gases rarefeitos. Gente, esse foi o experimento de Thomson, está relacionado ao experimento de Thomson, experimento dos raios catódicos, lembre? Chamada ampola de Crookes. Né? O que acontece? Olha, eu coloquei o desenho, né, no experimento de Thomson, experimento dos raios catódicos. Ele colocou numa ampola aí de vidro, tá? Ele colocou gás rarefeito, ou seja, uma pequena quantidade de gás, tá bom? E submetido a uma diferença de potencial. E ele percebeu que ocorria, né, a liberação de raios, que ele chamou de raios catódicos porque saía do cátodo, tá? E o que acontece, então, com esse experimento, né, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o principal fator do Thomson foi a descoberta do elétron. Na verdade, ele chamou de raios catódicos, porque saíam do cátodo. Então, esses raios saíam dos átomos. Então, ele descobriu que o átomo era divisível. E depois ele teve outras conclusões aí, porque ele colocou dentro do recipiente 2 campos, um positivo e um negativo. Ele percebeu que os raios catódicos eram atraídos por um campo positivo. Aí ele descobriu que tinha carga negativa. Ele queria descobrir se tinha massa. Então ele colocou um cataventozinho lá e percebeu que esses raios catódicos faziam o catavento girar, ou seja, tinham massa pequena, muito pequena, mas tinham massa. E depois, mais para frente, foi chamado de elétron, mas ele chamou primeiramente raios catódicos. Então, falou lá no texto, tubos contendo gases rarefeitos, experimento de Thomson, experimento dos raios catódicos. Ok? Então tem a ver com Thomson. Bom, depois ele falou que quando elétrons percorrem o tubo, colidem com as moléculas do gás e emitem luz com cor característica. Emissão de luz com cor característica, absorção de energia. Lembra o modelo de Bohr? Olha lá, modelozinho de Bohr, você tem as camadas eletrônicas, o elétron, quando é excitado, né, ele salta para uma camada mais energética, depois ele volta. E quando ele volta, né, no salto de uma camada menos energética para uma mais energética, um pouco de camada K, L, assim por diante. No salto de uma camada menos energética para uma mais energética, ele absorve a energia. Quando ele volta para a sua camada de origem, ele libera a energia recebida na forma de luz. E aí cada elemento tem a sua coloração característica. Então, a emissão de luz tem a ver com o quê? Salto quântico, camadas eletrônicas, modelo de Bohr. Ok, galerinha? Com isso, alternativa B de bola. Beleza? Vamos lá? Próxima questão. 52. Uma questãozinha bem legal. Ah, só comentando, galera.
Muita gente aí, eu acredito que deve ter confundido aí, né? Não se ligou muito aí no peguinho desse tubo aí, ó. Palavrinha tubo, experimento dos raios catódicos desse tubo. Muita gente deve ter colocado Rutherford e Bohr, né? Então, na verdade, era um peguinho que colocaram, tá bom? Bom, questão 52. A natureza das ligações intermoleculares define as propriedades das substâncias. Ocorre quebra, olha o que ele quer saber, gente, ó, ocorre quebra de ligações intermoleculares. Analisar os itens, alternativas. Quebra de ligações intermoleculares. Vamos lembrar, no caso, ó, por exemplo, da água. Ó. Olha lá o que acontece. Essa ligaçãozinha entre H e O aqui, ó, é a ligação covalente. A ligação intermolecular é a ligação entre moléculas, né? A força de atração, a gente representa por um pontilhadinho. Né? No caso da água aqui, ó, H ligada a O, pontos de hidrogênio, no caso da água. Quando você quebra essas forças intermoleculares, as moléculas continuam sendo, a fórmula continua a mesma, H2O. Porém, quando você quebra a força de atração entre as moléculas vão se distanciar. Ou seja, vai ocorrer uma mudança de estado físico apenas. Ok? Então, vamos lá. Em uma substância simples, vamos lembrar? Substância simples é aquela formada por um único elemento químico. Então, olha lá, O2 é uma substância simples? Está mudando de estado físico, ó. O2 líquido para gasoso. Se está ocorrendo uma mudança de estado físico, né, de líquido para gasoso, o que está acontecendo? Quebra das forças intermoleculares. Letra A. Muita gente poderia ficar em dúvida na letra C, que é o CO2, ó, sólido para gasoso. Também foram rompidas as forças intermoleculares. A fórmula da substância é a mesma, porém, CO2 é uma substância composta. Tá bom? Não é. Tranquilo? Na letra D e 2, gasoso para sólido, está voltando. Né? Então, gasoso, as moléculas estavam distantes. Para voltar para o estado sólido, as moléculas estão se agrupando de novo. Então, não tem quebra de forças intermoleculares. Tá bom? Quebra de força intermolecular. Sólido para líquido, líquido para gás. Tá bom? A letra E, H2O líquido, virou H2 gasoso, O2 gasoso. Não, porque a água deixou de ser água. Quando você quebra as forças intermoleculares, ou a fórmula da substância continua sendo a mesma. Tá bom? E a letra B, galera, não era porque grafite para diamante não está ocorrendo mudança de estado físico. Tá? Grafite para diamante está ocorrendo uma mudança na estrutura interna. Tá bom? Beleza, galera? Tranquilo? Vamos lá. Questão 53. Uma questãozinha bem legal de estequiometria, galera. Olha lá. O oxigênio é produto gasoso da reação de decomposição do clorato de potássio, de acordo com a equação. Então tá aí a equaçãozinha, 2KClO3 formando 2KCl e 3O2. Bateu o olho, tá balanceada? Tá, ótimo. Vamos para a regra de 3. Olha lá. Considerando a constante universal dos gases igual a 0,082 atm vezes litro vezes mol menos 1 vezes Kelvin menos 1, o volume de gás oxigênio produzido na decomposição de meio mol de clorato de potássio a 1 atm 400 Kelvin é igual a... Gente, cuidado. Tem gente que fez assim, ó. Por exemplo, né? Ele vai comparar o KClO3 com o 3O2. Ele quer saber qual é o volume de gás oxigênio. Ele vai lá embaixo do oxigênio e coloca X litros. Produzido na decomposição de meio mol. Aí o aluno faz assim, ó. Meio mol ou X litros, ó. Mol embaixo de mol, litro com base de litro. Ó, mol, nós temos 2 mols. Agora, de oxigênio, temos 3 mols. Mas como que eu transformo esse 3 mol em litro? Se tivesse na CNTP, você usaria o 22,4. Certo? Ah, mas não está na CNTP. CNTP é um ATM 0 graus Celsius. Né? Ou seja, 233 Kelvin. Aqui a temperatura é de 400 Kelvin, então eu não posso fazer dessa forma. Não posso usar o 22,4.
Ah, e aí, professor? Então, qual era o raciocínio, galera, desse exercício aqui? Bom, olha lá. Meio mol de KClO3. Vamos descobrir a decomposição de meio mol de KClO3 produz quantos mols de oxigênio? Vamos descobrir. X. Tá vendo que eu coloco os dados embaixo da substância para ficar bem fácil para o aluno? Coloque os dados embaixo de cada substância. Bom, mol embaixo de mol, mol embaixo de mol. Né? Eu, sempre na estequiometria, a incógnita, a pergunta, eu coloco sempre em cima. A parte de baixo da regra de 3, eu tiro sempre da onde? Da equação. O que a gente tem no balanceamento? 2 mols de KClO3 produzindo 3 mols de oxigênio. Ok? Multiplica em cruz. Então, o X vai ser igual a 0,75 mol de oxigênio. Tá, mas ele quer saber o volume que esse gás vai ocupar. Bom, como não está na CNTP, então qual é o volume desse oxigênio molar nessas condições? Não sei. PV-NRT. E você descobre o volume ocupado por essa quantidade de gás em qualquer temperatura e qualquer pressão. PV-NRT. Ok? Bom, gente, cuidado. A constante, isso é importante. Né? Quando ele te der a constante, você sempre obedece as unidades da constante. Então, ó, a pressão em atm, o volume que você vai descobrir em litros, o N vai ser o número de mol e a temperatura em Kelvin. Tudo bem, galerinha? Então, você obedece às unidades aí da constante. Então, a pressão, 1 atm, ok? 1 atm. O volume, nós vamos descobrir. O N, o número de mol, nós descobrimos 0,75, a constante 0,082 e a temperatura em Kelvin, que ele já deu, 400. Então, o volume ocupado por esse 0,75 mol de oxigênio será de 24,6 litros, alternativa C. Uma questão bem tranquila, né? Só fazer uma estequiometria bem simples, achar o número de mol e jogar no PV-NRT. Uma questãozinha clássica aí que trabalha com estequiometria e gases. Tá bom? Vamos lá? Próxima questão. 54. Ó, galerinha, uma questãozinha que cobrou vários conceitozinhos na mesma questão. Ó. Amostras das substâncias. Cloreto de potássio, é um sal, composto iônico. Cloreto de amônio, NH4Cl, composto iônico, né? Cátion e ânion, NH4+, Cl-. Clorofórmio, composto molecular. E sacarose, composto molecular, foram colocadas separadamente e não necessariamente nessa ordem, em 4 tubos de ensaio contendo água. Então, vão gerar soluções aquosas. Cada sistema foi submetido a testes de condutividade elétrica, se conduz ou não, e o pH. Os resultados foram os seguintes. Então, vamos lá. As substâncias adicionadas aos tubos 1, 2, 3 e 4 foram respectivamente. Então, vamos lá. No primeiro tubo, galerinha, olha lá, eu coloquei de vermelho, ele adicionou KCl. Primeira coisa, olha no cantinho do lado direito, ali, ó. KCl libera, é um sal, composto iônico em água, dissocia. Então, o KCl libera K+ e Cl-. Então, se libera íons, né, se é um composto iônico, libera íons, né, porque, vamos lembrar, os compostos iônicos, né, formados por cátion e ânion, né, eles não conduzem eletricidade no estado sólido, mas eles conduzem quando são fundidos ou em solução aquosa. Então, no caso, o KCl vai liberar íons, vai ser um sistema condutor de eletricidade. E lembrando, KCl, cloreto de potássio, lembra aquela musiquinha, tabela de solubilidade? Os nitratos e acetatos são solúveis, sais de amônio e alcalinos também são. Ou seja, qualquer sal formado por um elemento da família 1A, um elemento metal alcalino, é um sal solúvel. Se ele é solúvel em água, vai gerar um sistema homogêneo. Então, o KCl é um sistema homogêneo, então você já elimina o tubo 2, que ele fala que é heterogêneo, homogêneo, e condutor. Conduz corrente elétrica?
Sim. Então, você elimina a letra, o item 4, que fala que não conduz corrente elétrica. Bom, e agora? Pode ser o tubo 1 ou o tubo 3. Vamos calcular o pH? Não vão esquecer, galerinha. Isso é um sal. O sal em água sofre um processo chamado hidrólise salina. Então, olha lá que eu coloquei, ó. O KCl, K mais Cl-, vai reagir com água. E eu separei os íons da água para ficar fácil para você entender a reação. Então, vai reagir com H mais e OH-, ó. K mais com OH- vai formar KOH. Cl- com H+, HCl. Bom, ambos, KOH e HCl, são fortes. Se são fortes, não vai ter H+ sobrando, nem OH-, pH 7, neutro. Mas para demonstrar isso, só lembrando, olha lá, o KCl é um sal solúvel, eu coloquei K mais Cl-, mais água. O KOH é uma base forte, porque o K é da família 1A, né? Então, a base forte, então, se é uma base forte, ela vai estar totalmente dissociada. Então, eu coloquei a forma dissociada, ó, K mais OH-. HCl também é um ácido forte, então o que vai predominar? Se é forte, não vai estar HCl, vai estar ionizado, H+, Cl-. Então, tá aí, ó, H+, Cl-. Olha, o K+, apareceu no reagente, apareceu no produto, cancelei. O Cl- apareceu no reagente, apareceu no produto, cancelou. O que sobrou? H2O virando OH- e H+. Então, você vai ter OH- e H+, em mesma proporção. Um neutraliza o outro, não vai ter nenhum em excesso. pH da solução, 7. Portanto, só pode ser o tubo 3. Beleza? Então, o tubo 3 é a solução de KCl. A segunda, galera, é o NH4. Cl. Bom, NH4Cl, ó, NH4+, Cl-, formado por um cátion e ânion, composto iônico. Tá? Bom, e aí? Se o NH4Cl é um composto iônico, né, formado por cátion e ânion, o que vai acontecer? Ó, em água, vai dissociar. Vai liberar íons? Vai. Se vai liberar íons, vai ser uma solução que conduz corrente elétrica. Então, você já elimina, ó, o sistema é condutor? Sim. Então, só podemos ficar com o tubo 1 e o tubo 3. Como o tubo 3 já eliminamos, então, o NH4Cl, ó, já matamos, é o tubo 1. Mas, para conferir certinho, vamos lá. NH4Cl, galera, é um sal solúvel. Lembra da musiquinha, tabela de solubilidade de sais? Os nitratos e acetatos são solúveis. Sais de amônio e alcalinos também são. Qualquer sal formado pelo íon amônio é solúvel. Olha lá, cloreto de amônio. Solúvel. Se é solúvel em água, vai formar um sistema homogêneo. Olha lá. E o pH? O pH, vamos lá? Vamos reagir esse sal com água? Olha lá, o NH4+, reagindo com o OH- da água. Vai formar NH4OH. Cl- com H+, vai formar HCl. Lembrando, NH4OH é uma base fraca, porque as bases fortes são formadas por elementos da família 1A e 2A, menos berílio e magnésio. Tirou a família 1A e 2A, todas as demais são fracas. Então, o hidróxido de amônio é uma base fraca. HCl é um ácido forte. Então, olha lá, vamos fazer a forma ionizada. NH4Cl se dissocia em NH4+, Cl-, mais água. O NH4OH, galera, como é uma base fraca, ela não vai estar dissociada. Se for forte, ioniza, prevalece a forma ionizada. Ioniza ou dissocia, depende se for um ácido ou uma base, tá? No caso é uma base, ela dissocia, se fosse forte. Como é fraca, ela não dissocia, ela fica na forma não dissociada, na forma de molécula. Por isso que eu deixei NH4OH. Agora, o HCl, que é um ácido forte, ele ioniza bastante. É forte, ioniza, então vai prevalecer a forma ionizada. Por isso que eu coloquei H+, Cl-. Então, toda vez que for forte, vai estar na forma ionizada. Toda vez que for fraco, vai prevalecer a forma não ionizada. Bom, olha que legal. O Cl- cancela, porque aparece no reagente e aparece no produto. O que sobrou? Olha lá onde eu estou fazendo um asterisco. NH4+, que é o íon amônio, sofre a hidrólise, reage com água, formando o NH4OH e o íon H+. Ou seja, ocorreu a liberação de íons H+.
fazendo com que um meio se torne ácido. Ah, mas olha o OH-. Não, você não tem OH-, você tem NH4OH. O OH- está na forma de molécula, tá? NH4OH. O que dá o caráter de uma solução são os íons livres. E quais foram os íons que foram liberados aí livres? Íons H+, indicando que o meio é ácido, pH abaixo de 7. Tá bom? Que é o 4,5, beleza? É óbvio, não precisava fazer nada disso, poderia fazer direto. A hora que você formou o NH4OH, que é uma base fraca, e formou o HCl, que é o forte, quem predomina é o forte, já sabe que a solução vai ter um caráter ácido. pH abaixo de 7. Eu quis mostrar para vocês a equação correta da hidrólise, tá bom? Gente, o próximo composto é o clorofórmio. Cuidado, mas aqui não precisava saber. Por exemplo, vamos purar o clorofórmio, a gente faz por exclusão. Vamos analisar, porque eu vou falar para vocês um caso particular dele. Vamos ver a sacarose, C12H22O1. Lembra? Os açúcares. Glicose, sacarose, incondutibilidade elétrica, sacarose, açúcar, você sabe que é solúvel em água. O sistema é homogêneo. Agora, a sacarose, então, entre o tubo 2 e o tubo 4, essa da sacarose só pode ser o tubo 4. Porque o sistema é homogêneo, o tubo 2 é heterogêneo. E detalhe, carbono é ametal, hidrogênio é ametal, oxigênio é ametal. A sacarose é um composto molecular. Os compostos moleculares não conduzem eletricidade, nem quando são fundidos, nem solução aquosa. Nem sólidos, óbvio, nem sólidos, nem quando são fundidos, nem solução aquosa. Exceto os ácidos e a amônia, que são compostos moleculares, porém em água liberam íons. Sacarose não é ácido, não é amônia. Então, se for um composto molecular, você vai ver, é ácido ou amônia, só vai conduzir em solução aquosa. Se não for ácido nem amônia, qualquer outro composto molecular não conduz a eletricidade em nenhum estado físico, nem em solução aquosa. Então, a sacarose, como é um composto molecular, formado por moléculas, não tem ligação iônica, composto molecular, formado por ligação covalente, não produz íons. E aí vai ser uma solução que não conduz corrente elétrica. E, portanto, sendo o tubo 4. Se não vai acontecer nada com água, óbvio, o pH vai ser neutro, 7. Tá bom? E aí, por exclusão, né, o outro tubo, o tubinho 2, é o clorofórmio. Mas, galera, uma observação importante. Por quê? O CHCl3 é uma dica aí para vocês, para vestibulares. O CHCl3 tem um carbono, né, um Hzinho e 3 cloros. A geometria é tetraédrica, uma molécula formada por 5 átomos, né? Ó, um carboninho, um H e 3 cloros. Qual é a dica que a gente passa para o aluno? Olha lá, ó, você tampa o átomo central, o carbono. Olha os ligantes ao redor. Se os ligantes forem todos iguais, molécula apolar. Se tiver um ligante diferente, molécula polar. Então, o clorofórmio é polar? É. Só que ele é um caso particular. Por quê? Ele tem uma polaridade, ele é uma molécula polar, mas a polaridade do clorofórmio é tão baixa, tão baixa, tão baixinha, que quando você joga em água, que é um solvente muito polar, o clorofórmio ele tem uma polaridade tão baixinha que ele não se mistura com água, tá? Formando um sistema heterogêneo, tá? Mas se você não soubesse dessa dica, né, daria para você fazer por exclusão também. Tá bom? Então, com isso, alternativa E. O tubo 1, NH4Cl. Tubo 2, o clorofórmio. É isso, né? Cadê? Isso, clorofórmio. O tubo 3, o KCl. O tubo 4, a sacarose. Beleza, galerinha? Espero que vocês estejam entendendo. Espero que vocês estejam gostando também. Tá? Qualquer dúvida, pode me procurar, galera. Para tirar quaisquer dúvidas, tá bom? Vamos lá. 50, uma questãozinha muito bem elaborada, viu? Uma questão mais difícil. Questão 55. Eu achei uma questão difícil também. Tá? Para o aluno lembrar de um peguinho no final aí, ó. A mistura de 100 ml, vamos lá.
100 ml de solução de HCl, concentração 2,10 a menos 2 mols por litro. Então tá lá, HCl, 100 ml, 2,10 a menos 2 mol por litro. Beleza. Ele vai misturar com uma solução de NaOH, 400 ml, numa concentração de 6,25, 10 a menos 3 mol por litro. Quando misturar as duas, ele quer saber a solução final. Vai ter um caráter ácido, básico ou neutro e o pH, que era o mais difícil. Bom, gente, primeiro, você tem que ter a equaçãozinha, que está de vermelho ali. Tá? Olha lá. HCl mais NaOH vai formar NaCl e água. A proporção de HCl, olha lá, ó, para NaOH é de 1 para 1, certo? Isso é importantíssimo, a proporção é de 1 para 1. Feito isso, vamos ver. Essa proporção do balanceamento é a proporção em mol. Então, vamos achar a quantidade em mol de cada substância para ver se alguma vai estar em excesso? Como a proporção de HCl e NaOH é de 1 para 1, ou seja, aquele que eu tiver uma quantidade em mol maior, foi usado uma quantidade em mol maior, vai estar em excesso. Bom, olha lá, galera, o HCl. Tá? Tá lá de preto. Lá em cima, no canto superior direito, ó. Nós temos uma concentração de 2,10 a menos 2 mol por litro, ou seja, 2,10 a menos 2 mol em 1 litro, que são 1.000 ml. Mas a nossa amostra tem apenas 100 ml. Então, em 100 ml, nós vamos ter quantos mols? X. Então, tá aí. Foi gasto 2,10 a menos 3 mol de HCl. Lembrando, eu gosto de resolver tudo por regra de 3, galera. Tudo que eu puder. Mas, se você quisesse jogar na formulinha, ó, concentração em mol por litro é o número de mols dividido pelo volume. Só que se você jogar na fórmula, não esqueça, o volume tem que transformar em litro, tá bom? Por regra de 3. E o NaOH? Concentração 6,25, 10 a menos 3 mol para cada litro. Como nós temos só apenas 400 ml, em 400 ml, quantos mols foram gastos? X. Então, a quantidade em mol do NaOH usado nessa solução foi de 2,5, 10 a menos 3. Então, olha lá a parte vermelhinha agora, galera. Olha lá, ó. Eu vou circular de azul, ó. De HCl foi usado 2 vezes 10 a menos 3. De NaOH foi usado 2,5 vezes 10 a menos 3. Se a proporção é de 1 para 1, pô, a quantidade de NaOH usada não foi maior? Então, a base vai estar em excesso. Se ela vai estar em excesso, qual é a conclusão? A solução final vai ter caráter básico. Então, você já elimina a letra B, C e E. Tá. Qual é a quantidade em excesso? Galera, ó, 2 vezes 10 a menos 3 mol de HCl, como a proporção do balanceamento é 1 para 1, 2,10 a menos 3 mol de HCl vai neutralizar 2,10 a menos 3 mol de NaOH. Professor, mas ele usou 2,5. Desses 2,5, 2,10 a menos 3 vão ser neutralizados pelo HCl. O que vai sobrar em excesso? Meio vezes 10 a menos 3 mol. Então, tinha 2,5 vezes 10 a menos 3. 2,10 a menos 3 vai ser neutralizado, que a proporção é de 1 para 1. Vai sobrar em excesso meio vezes 10 a menos 3 mol de NaOH. E essa quantidade em excesso que vai dar o caráter do pH final. Vai dar o caráter básico. Então, olha lá. Se você tem em excesso, olha lá a parte verde agora, galera. Se você tem meio vezes 10 a menos 3 mol de NaOH em excesso, ó, o NaOH libera Na mais e OH-. A proporção é de 1 para 1. Ou seja, meio vezes 10 a menos 3 mol de NaOH corresponde, vai liberar meio vezes 10 a menos 3 mol de OH-. Então, aí nós vamos ter essa quantidade em excesso de OH-. Bom, para eu achar o pOH, né, para a gente achar o pOH, porque se trata de uma base, então primeiro a gente descobre o pOH. Como que você faz o pOH?
menos log da concentração de OH-. Concentração em mol por litro. Mol por litro. Então, nós temos, aí que estava o peguinho, ó, nós temos meio vezes 10 a menos 3 mol de OH- presente na solução final. Quando você mistura as duas soluções, você tinha 100 ml de HCl mais 400 ml de NaOH. Então, esse excesso de OH- vai estar num volume final de 500 ml. Tudo bem? Tá, então, quantos mols de OH- a gente vai ter em 1 litro, em 1000 ml? Olha lá, eu preciso achar isso. Qual é a concentração em mol por litro? Então, nós temos meio vezes 10 a menos 3, né? Aquele excesso em 500 ml. Em 1 litro, nós vamos ter X. Então, a quantidade de OH-, 10 a menos 3. Se nós temos a quantidade de OH-, primeiro a gente descobre o POH. Então, se a concentração de OH- é 10 a menos 3, óbvio, POH 3. Se o POH é 3, quanto falta para 14? Porque a soma de pH mais POH sempre 14. Se o POH é 3, o pH 11. A alternativa D de dado. Uma questãozinha, né, para o aluno aí, eu considero difícil, porque o aluno tinha que achar uma quantidade em mol de cada substância, ver qual estava em excesso, e depois o peguinha final, que é achar a concentração em mol por litro. E aquele excesso de OH- estava presente em 500 ml. Você tinha que ver em 1 litro, para depois descobrir o pOH. Uma questãozinha com vários detalhes aí para serem analisados. Tá bom, galera? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá? Próxima questão, olha lá. 56. O etanol pode ser produzido em laboratório por meio da hidratação do etileno conforme a equação. Então, galera, presta atenção, vou colocar de roxinho aí, ó. Esta é a equação que ele forneceu, ó. Estou fazendo a setinha. E de vermelho eu escrevi, ó, equação problema. A entalpia dessa reação pode ser calculada por meio da lei de Hess, utilizando-se equações. Então, ele te deu duas equações para você usar. Então, você vai ter que organizar essas duas equações que ele te deu, ou multiplicar, inverter, dividir, o que você quiser, de uma tal forma que a hora que você somar as equações, você caia na equação problema. Qual é o segredo, galera, para fazer a lei de Hess? Presta atenção. Dicas. Tudo é baseado na equação problema. Ó. O que a gente precisa de verde lá? O que a gente precisa na equação problema? Ah, a gente precisa do C2H4. Eu vou analisar. Qual é a equação que aparece o C2H4? Ah, a primeira. Só na primeira? Só. Então é ela que você vai usar. Ah, e se aparecesse em 2 ou 3? Você pula. Analisa outra substância. Beleza? Essa é a dica. Tá. Na equação problema, a gente precisa do C2H4 no reagente. Ah, nessa equação ele aparece no reagente. Ótimo. Eu preciso lá na equação problema de 1 mol. Nessa equaçãozinha que ele me deu, ó, eu tenho 1 mol. Então, esse C2H4 está do jeitinho que eu preciso. Então, eu vou manter essa equação. E eu copiei lá em cima, ó, eu mantive a equação igualzinha. Por quê? Porque esse C2H4 está do jeito que eu preciso, na equação problema. Bom, próxima substância. Olha lá, galera, vou colocar de alaranjado, ó, água. E olha lá nas equações que ele me deu. Eu tenho água na primeira e na segunda. Então, o que a gente faz? Esquece, deixa a água quieta. Vamos analisar a outra substância. Qual é a outra substância? De azul. Ah, na equação problema, eu preciso do C2H6O. Onde que aparece C2H6O? Ah, professor, na segunda equação só. Só nela? Só, então é ela que eu vou usar. Bom, lá na equação problema, galera, eu preciso do C2H6O do lado do produto. Nessa equação que ele me deu, o C2H6O, ele está do lado do reagente. Para deixar igual a equação problema, eu vou inverter a segunda equação. Eu vou inverter para que
o C2H6O fique no produto. Então, a gente organiza as equações baseada para ficar igualzinho a equação problema. Lá na equação problema, quantos mols a gente precisa? 1. Ah, nessa equação tem 1 mol. Então, para deixar igual na equação problema, eu só vou inverter. O que é inverter? Os 2CO2 e o 3H2O, que são produtos, eles vão para o reagente. Estou circulando a equação, ó, invertendo. O C2H6O e o 3O2, que era reagente, vira produto. E cuidado! Você inverte a equação, inverte o ΔH. Se o ΔH era negativo, agora ele é positivo. Inverti as duas, olha lá. Né? Arrumei as duas. A verde eu mantive e a azul eu inverti. E agora vamos somar as duas? Olha que interessante, galera. 2CO2 no produto, 2CO2 no reagente. 3O2 no reagente, 3O2 no produto. Olha que legal. O que sobrou? Sobrou C2H4, que não dá para cancelar. E a água? Aparece a água aqui e aqui, ó. Aparece na verde e na azul. Na verde, 2 moléculas de água no produto. Na azul, 3 moléculas de água no reagente. Então, 2 e 3, qual é o lado que eu subtraio? Qual é o lado que tem mais? O lado esquerdo, na equação azul. Nós temos 3 águas do lado do reagente. Na hora que você fizer 3 menos 2, vai sobrar uma molécula de água do lado que tem mais. É o lado esquerdo. E aí, lá na equação azul, ó, o C2H6O, que não deu para simplificar, não deu para cortar com ninguém, ficou. Olha, gente, olha essa equação que a gente teve. Olha essa equação que a gente teve. É exatamente igual à equação problema. Se a gente somou a equação verde e azul, o ΔH é só somar. Menos 1.322 com mais 1.367. Então, o ΔH dessa reação, para a formação de 1 mol de etanol, ΔH positivo de mais 45, indicando que a reação é endo. Você já libera, já tira a alternativa A, C e D. Só que olha a pergunta. Com base nas informações, a produção de 10 mols de etanol. Para cada 1 mol de etanol, são absorvidos 45 kJ. Para obter 10, X, 450 kJ. Alternativa bola. Uma questão bem legal, galera. Quem soubesse do conceito de lei de Hess, né, organizar as equações para obter a equação problema, faria sem dificuldade. Tá bom? Vamos lá? Próxima questão. 57. O fenol é uma substância de caráter ácido que sofre ionização de acordo com a equação. Então, olha lá, o fenol, né, nos compostos orgânicos, as duas funções que têm caráter ácido, vocês devem lembrar. Ácido carboxílico e fenol. Olha que interessante, quando você joga o fenol em água, ele libera H+. Tá? Que, na verdade, esse H+, vai para a água e a água, H2O, vira H3O+, que é o chamado íon hidrônio ou hidroxônio. Simplificadamente, a gente representa assim, ó. Pronto. Tá bom? Mas a forma mais correta é desse jeito que o exercício forneceu. O fenol libera o H+, o H+ vai para a água, formando o íon H3O+. Tá bom? E ele deu a constante, galera, olha isso, com 1,3, 10 a menos 10. Gente, o valor dessa constante, vamos lembrar? O valor dessa constante é muito pequeno, 10 a menos 10. Se o valor da constante é muito pequeno, toda constante de equilíbrio não é produto sobre reagente? Pô, se essa constante é um valor muito pequeno, é porque o denominador da equação predomina, prevalece, é um valor muito maior. Ah, então se a constante de equilíbrio desse ácido, né, o Ka, é menor que 1, porque, olha lá, o denominador, se a constante é menor, é porque o denominador da equação é maior.
Então, nós temos mais reagentes. Ou seja, se nós temos nesse equilíbrio, nós temos mais reagentes. Ou seja, alternativa A. O equilíbrio é fortemente deslocado para a esquerda. Por quê? Constante menor que 1, para constante, né, ser um número menor que 1, na divisão, o denominador tem que ser maior. Quem que é o denominador? Reagente. Quem que é o reagente? O lado esquerdo, alternativa A. Mas eu vou analisar, tem umas coisinhas interessantes aqui, gente. Olha a letra B. No equilíbrio, predominam as peças ionizadas. Se o equilíbrio está deslocado para a esquerda, ó, para a esquerda nós temos a forma... Nós temos a forma não ionizada. Do lado direito, a forma ionizada. Então, se o equilíbrio está deslocado para a esquerda, predomina a espécie não ionizada. Falsa, letra B. C. A reação inversa é mais rápida? Gente, está em equilíbrio. Tanto a reação direta quanto a inversa possuem a mesma velocidade, uma principal característica do equilíbrio. As velocidades da reação direta e inversa são iguais. A adição de uma base forte, aumenta o valor da constante? Gente, presta atenção. Quando você adiciona uma base forte, ela libera o H-. O OH- vai consumir o H+. Consumindo o H+, a quantidade de H+ no equilíbrio vai diminuir. E aí o equilíbrio vai deslocar para a direita. Então você vai ter uma nova situação de equilíbrio. Tá? As concentrações de íons vão aumentar, as concentrações da forma ionizada vão diminuir. O equilíbrio vai deslocar para a direita, mas ele fala da constante. Gente, constante vai ser a mesma. O único fator que altera o valor da constante, que a gente fala sempre em deslocamento de equilíbrio. Tá? O único fator que altera o valor da constante é a temperatura. Beleza? Então, você vai ter uma nova situação de equilíbrio, mas a hora que você calcula o Ka, vai ser o mesmo. O Ka vai ser o mesmo, porque a temperatura é a mesma. O ilfenolato é um ácido conjugado? Ó, o fenolato, esse do lado direito. O que é ácido? De acordo com Bronsted, substância que doa H+. A base conjugada é a substância que recebe o H+. Então, pera um pouquinho. Se o equilíbrio está deslocado para a esquerda, esse fenolato, ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer receber o H+, para virar a forma não ionizada. Então, ele vai ter uma tendência em receber o H+. Ele é uma base, de acordo com o conceito de Bronsted-Lowry. Não é ácido. É falso. Alternativa correta, letra A. Bom, uma questãozinha que você matava aí, por exclusão, né? Pela constante. Sabendo que a constante é produto sobre reagente, se a constante é um número de 10 a menos 10, é um valor muito pequenininho, é porque na divisão de produto sobre reagente, o denominador é maior. Quem que é o denominador? Reagente. O equilíbrio está deslocado para a esquerda. Beleza? Vamos lá? Questão 58. Olha lá, equilíbrio químico, galera. Duas questões, outra de equilíbrio. Considere as equações. Tá aí. Considerando o X um dos compostos químicos presente nas equações, a expressão da constante de equilíbrio Kp. O que a gente bate na tecla? Falou Kp, constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. No Kp, só entram substâncias no estado gasoso. Então, olha a primeira. Olha a primeira. Vamos tirar a expressão do Kp. Opa, as duas substâncias são gasosas. Assim como qualquer constante, como que a gente faz? Toda constante, produto sobre reagente. Então, como é constante de pressão, quem que é o produto na primeira? NO2. Então, pressão do NO2 elevado ao seu balanceamento, ao quadrado. Sobre, produto sobre reagente. Quem que é o reagente? N2O4. Então, pressão do N2O4 elevado ao balanceamento, que é 1. E não deu certo, né? Ele fala que a expressão do Kp tem que ser 1 sob pressão da substância. Então, essa primeira não é. A segunda equaçãozinha, galera, tomem cuidado. Ó, sólido não entra, o CaO não entra, nem o CaCO3. Constante, né? Produto sobre reagente? Ah, mas nessa equação aí, quem que é o produto? Não tem ninguém. Então, é 1 sobre. Quem que é o reagente? CO2.
Pressão do CO2 elevado ao balanceamento, que é 1. Ah lá, achamos. 1 sob pressão do CO2. Ah lá, o X seria CO2. Ele fala que pode ser qualquer substância. Então ficaria, ó, 1 sob pressão do CO2. Alternativa E. Olhem, galera. Olha a equação 3. O NH4Cl é sólido. Então, o Kp seria pressão do NH3, que é gasoso, elevado a 1, vezes pressão do HCl, que também é gasoso, elevado a 1. A 4, o estanho. Reação 4, galera, ó. 4. O estanho é sólido, não entra. O SN sólido não entra. Então, o que você tem? H2 gasoso, H2O gasoso. Então, produto, água elevado a 1, sobre reagente, que é o H2 elevado a 1. Então, também não seria essa equação. Bom. A última, ó, alumínio sólido não entra, Al2O3 também não entra. Então, no produto não tem nada, então é 1 sobre. 1 sobre. Quem que é o reagente? O O2, elevado ao balanceamento, que é 3. Então, galerinha, né? Se você pegar aí, ó, né? 1 sobre, a última equaçãozinha, né? O Al2O3 também não entra. 1 sobre pressão do O2 elevado ao balanceamento, que é 3. Então, a única que corresponde ali, ó, circular de roxinho, ó, ele fala que é 1 sobre pressão da substância, só. Corresponde à equação 2, ó, 1 sobre pressão do CO2. Alternativa I. Beleza, galerinha? Vamos lá? Questão 59. Vamos lá. O iodo é um elemento relativamente raro, cuja forma elementar produzida a partir de suas espécies iônicas encontradas na natureza. As algas marinhas e as águas mães do processamento do salito do Chile são fontes naturais de íons iodeto e iodato, respectivamente. A conversão desses íons em iodo molecular ocorre de acordo com as reações 1 e 2. Então lá, gente, a equação. Né? O iodeto, ele deu a primeira equaçãozinha, que é o Ki, que tem o I-, que é o iodeto, transformando o I2, que é o iodo molecular. E na segunda, você tem o iodato, que é o IO3-, se transformando em iodo molecular, que é o I2. De acordo com os processos, o elemento iodo. Gente, cálculo de NOx, uma questão bem tranquila. Ó, no Ki, né, o Ki da família 1A tem NOx mais 1. A soma do NOx em uma molécula é 0. Então, o iodo é menos 1. Lá no I2, é uma substância simples, sem carga elétrica, então, toda substância simples, né, formada por um único elemento, o NOx é 0. Então, o iodo no Ki tem NOx menos 1, no I2 ele tem NOx 0. Então, de menos 1 para 0, o NOx aumentou, sofreu uma oxidação. Já no iodato, galera, ali na equação de baixo, ó, iodato é IO3-. O balanceamento, se tiver duas moléculas, 20, né? O balanceamento não interfere no NOx do elemento, tá? Então, olha lá, IO3-. Como é uma espécie, é um íon, então a somatória do NOx não é 0. A soma tem que ser a carga do íon, que no caso aí é menos 1. O O do lado direito, vamos lembrar, tem NOx menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Olha lá, que número somado com menos 6 dá menos 1? Mais 5. Esse é o NOx do iodo, de mais 5 para o iodo molecular I2, 0. De mais 5 para 0, ele sofreu uma redução. Alternativa D, oxidação na equação 1 e redução na equação 2. Conceitozinho bem tranquilo e uma questão bem fácil, tá bom, galera? Vamos lá? Última questão, 60. Inclusive tem um errinho aí, galera, que eu vou mostrar para vocês, tá? Que faltou aí no... Considere as substâncias. Então, a primeira, olha lá, a primeira substância. Tem 3 carbonos, tá? E 8 hidrogênios. Então, eu coloquei de vermelho lá. A primeira substância é o
C3H8. A segunda substância, galera, cuidado. Aqui, se você observar bem, ó, tem bolinha preta é o carbono, tá? Presta atenção, ó. Bolinha preta é os carboninhos. Aí aqui no primeiro carbono tem 2 Hs, no outro carbono tem 1, e o último carbono, que só faz uma ligação simples, ele tem 3 Hs. Então eu coloquei o que estava faltando, falta um Hzinho que eu coloquei de verde. Então nós temos um total de 3 carbonos e 6 hidrogênios, tá bom? O terceiro tem 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 O. O quarto, 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 O. E a última, 3 carbonos, 6 hidrogênios e 2 oxigênios. Tá aí. Ele fala, a substância que consome a menor quantidade de oxigênio em sua combustão completa. Se é combustão, todos eles vão reagir com O2. Tá aí. Todos eles. Falou combustão completa, compostos orgânicos, quando sofrem uma combustão completa, todos eles liberam CO2 e água. E para saber qual consome uma quantidade menor de oxigênio, o que eu fiz? Eu coloquei a mesma quantidade de cada substância, eu coloquei 1 mol. Tá? E aí eu fiz o balanceamento, mexendo só no O2, ó. É o balanceamento do CO2 e a água, todos, né? 3, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3. Enfim, eu balancei a equação usando 1 mol apenas de cada substância. Na primeira foram consumidos 5 mols de O2, na segunda 4,5, na terceira 4, na quarta 4,5 e na quinta 3,5. Né? Óbvio, não está cobrando balanceamento, então eu teria que deixar os menores números inteiros. Então, para ver qual consome uma menor quantidade de oxigênio, eu considerei o que? A queima da mesma quantidade, ou seja, 1 mol de todas as substâncias. Então, aqui consumiu uma quantidade de oxigênio menor, foi a última, 3,5 mols. A última é essa substância aqui, ó, CH3, CH2, C-OH, porque ele fala que a bolinha vermelha é oxigênio. Ou seja, C-OH é um ácido carboxílico, alternativa C. Beleza, galera? Em breve teremos mais resoluções. Valeu, fiquem com Deus.